Glória, baixe sua cabeça, estenda suas mãos e vamos abençoar nosso irmão. As bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, nós queremos reparti-las com o nosso irmão. Senhor, nós te agradecemos. Porque nós vivemos de maneira distante, alheia a Deus, mas fizemos uma escolha, ser nova criatura e andar em novidade de vida. Buscar na fonte aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Todas as suas preciosas e grandes promessas para nós. Senhor, derrama hoje nos nossos corações. Usa o nosso irmão Salomão, abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa, Senhor, a obra que o Senhor tem colocado em seu coração. Que ali haja a presença e direção do Espírito, o governo do Deus triuno derramado sobre os homens. Apenas um vaso de barro, mas há um tesouro poderoso em seu interior. E nessa manhã, Senhor, queremos partilhar das riquezas que o Senhor tem derramado sobre o nosso irmão. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, aquieta a nossa alma, inflama o nosso espírito. Queremos receber uma palavra que vem diretamente do trono de Deus para governar a nossa história, para escrever uma nova história e um novo modelo de comunhão com Deus. Senhor, queremos renovar e ouvir hoje o que o Senhor tem preparado para nós. Nós abençoamos nosso irmão, abençoamos a sua casa, abençoamos seus filhos. Senhor, e nós somos aqui agora pessoas que estão quietas na tua presença para receber de ti as riquezas que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor. Leva-nos diante do trono e fala conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pela reunião da igreja, nós temos que ter a clara percepção que no momento em que nós já estamos vindo para nos congregar, saiba que o Espírito já começa a operar forte através de cada um de nós. Toda a condução da reunião, nossas orações, irmãos que compartilham, nossa atitude, ela é conduzida pelo Espírito. Louvo ao Senhor pelos hinos que foram cantados hoje, os cânticos. Eu creio que todos nós, se não derramamos lágrimas externas, derramamos lágrimas internas, à medida que cantávamos todos esses cânticos, sim ou não? Porque eu creio que tudo aquilo que foi falado ontem foi expresso em cântico hoje, mostrando claramente tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós e continua fazendo. Todo o plano eterno de salvação, de redenção, porque não concluiu ainda. Tudo começou, mas não concluiu, está no processo. Nós estamos no processo. Nós estamos ainda na jornada. Por isso que nós precisamos sempre rever, considerar, ajustar nossa jornada diante do Senhor. Cada vez que a palavra chega até nós, cada vez que nós lemos a palavra diariamente, cada vez que nós cantamos um hino, cada vez que a gente vem numa reunião, ouve uma mensagem, tem comunhão com os irmãos, cada vez que a gente ouve uma mensagem pelo YouTube, hoje pela mídia, com tanta facilidade, sempre devemos ter uma atitude muito aberta diante do Senhor. Senhor, não apenas fale comigo, mas que teu falar provoque uma mudança, uma transformação no meu viver. Porque nós estamos no processo de transformação. Nós não queremos perder um minuto sequer de oportunidade. Nós temos que estar cientes que a volta do Senhor está próxima, o nosso tempo se encurta. O tempo está curto. Quem está na vida da igreja há mais de 20 anos, levante a mão. Ótimo. Quem está mais de 20, então inclui 30 e 40, né? Tá, vamos colocar assim, quem está entre 30 e 40, levante a mão. Bom número. Quem está mais de 40, levante a mão. Ainda tem os dinossauros, né? Aí eu pergunto, irmãos, nesse tempo todo, em que desde que o Senhor nos salvou, nos regenerou, não importa, quando eu digo igreja,
logicamente que inclui o seu momento, o seu dia que você se converteu, não necessariamente no nosso meio, pode ter sido em algum outro grupo, mas desde o dia que nós nos convertemos ao Senhor até hoje, anos se passaram. Se a gente for olhar o quanto o Senhor pode nos transformar, talvez todos nós vamos chegar à seguinte conclusão: ficou a desejar porque eu não contribuí como deveria, sim ou não? Nós sentimos que, puxa, eu já estou com 50 anos na vida da igreja, me converti aos 9,5, estou com 60, e olho ainda para a minha vida, que podia ter caminhado um pouco mais rápido, podia ter me entregue, me consagrado um pouco mais ao Senhor. Mas como falamos ontem, se a nossa contemplação do Senhor, aquilo que a gente consegue perceber, desfrutar do que Cristo é, do que Cristo fez por nós, sua obra de salvação, de todo o plano eterno em que Deus pensou em você e em mim, a gente não consegue ter uma consagração total. Porque a gente só pode se consagrar à medida que a gente vê. À medida que eu e você vemos, e de fato aquilo nos cativa, ele provoca em nós uma consagração verdadeira e uma entrega verdadeira. Mas aleluia que como estamos na era da graça ainda, estamos também na era do Espírito 7 vezes intensificado, nós podemos ainda acelerar nesses anos que nos restam. Quando eu digo anos que nos restam, esperamos que todos nós que estamos aqui, não importa a idade, tenhamos a graça e a misericórdia de Deus de encontrá-lo ainda vivo. Mas se nós dormirmos no Senhor, que Ele nos encontre achando, nos ache fazendo assim. Amém? A gente viu algo maravilhoso ontem, do Evangelho de Deus, das boas novas de Deus para nós, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, que, como foi cantado hoje em vários hinos, por amor a nós pecadores, inimigos de Deus, nós, apartados de todas as promessas da aliança, estávamos sem Deus no mundo, sem Cristo, como diz Efésios capítulo 2, nós que não éramos povo, o Senhor nos fez povo. Nós que não éramos filhos, o Senhor nos fez filhos. Nós que não tínhamos acesso ao Pai, hoje temos livre acesso ao Pai. Então todas essas coisas precisam mexer conosco, diariamente. Existe um mundo, hoje, como a gente vai ler aqui em Romanos 12, este mundo, este aion, este século, essa geração, nas diferentes gerações que todos passaram, o povo de Deus passou ao longo desses 2000 anos de história. Temos que ver que, pelo fato do mundo jazer no maligno, existe todos os dias uma força contrária para impedir que eu e você nos consagremos ao Senhor. É o seu trabalho, é o seu ambiente em que você convive, até mesmo os estudos, a vizinhança, hoje a tecnologia. Tantas coisas procuram nos afastar de nós estarmos cada vez mais próximos do Senhor e também fazer a sua vontade. Nós temos que perceber isso porque, lembre-se que ali na cruz houve um novo início. Um novo início onde a velha criação ela foi crucificada e em Cristo a nova criação foi gerada. Nós todos somos frutos da nova criação. Nós todos somos a nova criação. Nós fazemos parte do novo homem. Diga para o seu vizinho, eu e você fazemos parte do novo homem. Eu e você somos a nova criação. Quando nós temos essa percepção que em Cristo, ali na cruz, eu não vou ler os versículos porque senão vou pedir mais 10 minutos extra. Ali na cruz, irmãos, tudo se realizou, tudo se cumpriu.
O velho foi eliminado, o novo se iniciou. O velho que é em você está ali na cruz. Se você tiver saudade dele, volta para a cruz, dá uma olhadinha nele. Está ali crucificado. Tá certo? Mas o novo também começou ali. E Deus quer, e o Senhor quer que a partir de então, todos nós que começamos no novo, na nova criação, como novo homem, vivamos debaixo do princípio da nova criação. As regras que nos controlavam antes pertenciam ao velho homem, como vimos ontem, à lei, ao pecado, éramos escravos do pecado, instrumento de iniquidade. Mas ali na cruz, Cristo deu um basta e fez de nós agora ressurretos dentre os mortos juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Ele, aonde nós estamos. Embora estamos aqui em Sobradinho fisicamente, mas espiritualmente, dentro do contexto da nova criação, nós estamos nas regiões celestiais. E você tem que se lembrar todos os dias: eu sou dos céus. Eu sou celestial. Eu faço parte da nova criação. E quando a gente olha para Romanos 12 em diante, Paulo ele dá uma mudança de contexto. Ele sai do contexto da visão, daquilo para nos mostrar tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Deus preparou para nós, mas com um objetivo. Um objetivo. O objetivo dele, em tudo isso, é formar para si, para o seu filho, uma noiva. Para formar para si a sua igreja. Correto? Em Efésios capítulo 5, diz claramente ali, quando fala sobre marido e mulher, analogicamente, capítulo 5, versículo 25 a 27, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui não é reunião de casais, mas vou aproveitar para falar para os maridos. Se lembra que Cristo se entregou pela igreja por amá-la. Então nós também, como maridos, temos que nos entregar pelas nossas esposas por amá-la. Amém? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Vejam que o conceito da santificação está em todo o processo do plano completo da salvação de Deus para nós. O que é santificação? Separação, por um lado, separar o vil do santo. Então, separação, santificação. Mas também, por outro lado, como ocorre a santificação? Ocorre à medida que o elemento santo é cada vez mais colocado dentro de nós. Então, todo dia que nós estamos caminhando, acordamos pela manhã, vamos dormir à noite, lembre-se, esse dia tem que ser um dia de santificação. E essa santificação inclui todas as nossas ações. Lembra ontem que foi mencionado em Romanos 6, que nós temos que oferecer nossos membros para sermos agora instrumentos de justiça? Oferecer nossos membros para sermos instrumentos da santificação para a vida eterna? Então, tudo aquilo, irmãos, que a gente for fazer, for agir, nós que temos já a vida de Deus dentro de nós, nós já temos o próprio Cristo habitando dentro de nós, já temos uma vida por qual viver, e essa vida que foi colocada em nós, essa nova vida, a vida de Deus, é essa vida que o Senhor, Ele deseja que todos nós, pela qual todos nós vivamos diariamente. Ele conhece que nós somos ainda carnais, nós ainda estamos no velho homem. Mas se você for olhar todas as epístolas, de Romanos até o final, você percebe que todos os apóstolos, na sua descrição, eles nos levam para que vivamos a vida segundo a nova criação. Por quê? Porque a igreja é algo da nova criação. Quando nós servimos, seja na música, seja em qualquer área, mesmo ali na cozinha, hoje, os irmãos preparando, inclusive quero dizer que a comida de Sobradinho, é espetacular, tá?
Se você não tinha planejado ficar para almoçar, agora você pode ainda se arrepender e permanecer. Mesmo as irmãs preparando a comida, temos que fazer no princípio da nova criação. Porque hoje na igreja, quando digo hoje, é no sentido geral, entre o povo de Deus há tantos problemas. Porque mesmo no nosso relacionamento local, ainda há problemas. Porque há problema no relacionamento familiar. Porque há problemas aí no relacionamento em outras áreas. Eu pergunto, na nova criação há problemas? Respondam para mim, sim ou não? Você tem certeza? Na nova criação não há problemas. Mas quando você e eu agimos pela velha criação, há problemas? Há problemas. Então por que na igreja há tantos problemas? Porque ainda agimos na velha criação. Nós não percebemos, irmãos, que o meu agir, o meu falar, a minha atitude, a minha reação, mesmo eu estando sentado aqui, se eu estou sentado aqui na velha criação, eu nada ganharei. E nada poderei contribuir para os outros. Por isso que Paulo, o tema dessa comunhão chama-se edificando e sendo edificados como é que é? Na nova criação, né? Pelo princípio da nova criação. Por que foi escolhido esse tema? Porque nós temos que ter em mente, irmãos, e consideração muito clara, quando eu toco nas coisas de Deus, que é a igreja, até mesmo meu viver conjugal, eu quero perguntar para você, você quer que o seu viver conjugal seja um ambiente santo? Ou você quer também ser aquele que um dia falou para um irmão, aquela irmã que um dia falou para... Porque eu queria tocar muito nessa questão da percepção, porque tem tudo a ver com Romanos 12:2, que fala que nós temos que ser renovados, transformados pela renovação da nossa mente. Essa mente aqui não é apenas de pensar, mas também de exercitar as percepções mentais, de poder analisar, poder perceber, essa capacidade de perceber. Quando você está com a sua mente sensível, percebendo as coisas, você vai se vigiar para que aquilo que você esteja vivendo, tanto em casa, quanto em qualquer ambiente, você seja nada mais que uma expressão viva da nova criação. Eu posso estar muito certo em várias áreas. Eu posso ter um monte de habilidades que eu obtive na velha criação. Trabalho, treinamentos, aperfeiçoamentos. E muitas vezes nós queremos trazer para a igreja, o que é bom, desde que tudo passe pelo filtro da cruz, e aí sim usado no princípio da nova criação. Irmãos, eu quero aproveitar para dizer uma coisa para vocês todos. Eu servi ao Senhor, continuo servindo, já tem um bom tempo. E no serviço ao Senhor na igreja, uma das coisas que sempre se preza é a consagração, é a entrega, é fazermos o melhor. É o que nós aprendemos. Fazemos o melhor para o Senhor e tem que ser feito o melhor, com certeza. Mas, quando a gente perde o fio da meada na nova criação, a gente age pela velha criação. E aí, mesmo que a gente faça a coisa correta, aquilo lá não vai frutificar para a glória de Deus. E sabe o que acontece? Às vezes, em tanta defesa que eu fiz ao longo desses anos, por causa de itens da obra, certas práticas, que eu considerava que estavam certas, mas para defender aquilo, feri muitos irmãos. Desde o ano passado, quando eu tomei certa decisão, logo em seguida, o irmão me escreve
congratulando-me pela decisão tomada, mas ao mesmo tempo ele expõe uma situação ocorrida há mais de 14 anos atrás. Não somente com ele, mas com um grande grupo de irmãos. E na exposição dele, se eu fosse ler pela velha criação, eu teria ignorado, teria até o bloqueado, ou até apagado a mensagem. Mas naquele momento eu estava muito, graças ao Senhor, estava na presença dele, recebi aquilo como uma exortação. E mandei um áudio para ele, pedindo perdão ao meu irmão. Não importa se a causa pela qual defendi tivesse razão. É um item, é algo que ocorreu, que eu defendi, até o ponto, eu nem lembrava disso. Eu o destituí como irmão responsável de uma igreja. Não foi ele não, 2, né? Quando ele falou tudo aquilo, eu falei, Senhor, o item da obra vai passar, mas com esse irmão eu vou viver sempre. Mesmo que foi 14 anos atrás, ou 15, o Senhor me falou, esse é o momento de pedir perdão, reconciliar-se. Não é para sair em defesa, porque fiz isso, porque... Não. Ao tomar essa atitude, ele também pediu perdão, e eu liberei que esse áudio fosse distribuído a quem ele quisesse, porque ele tinha mencionado um monte de... Você falou que tinha mais irmãos assim. Esse áudio então saiu. Talvez até algum de vocês tenha ouvido esse áudio. E resultado desse áudio é que mais uns 8 a 10 irmãos também me contactaram. Foi a chance também de pedir perdão aos mesmos. Que nesses 15 anos a gente nunca se conversou. Eu nunca tive problema com nenhum deles. Irmão, não é só dizer, não tenho problema. Não é a solução. Deus quer que a gente tome uma atitude. E eu percebo, irmãos, que isso é viver segundo a nova criação. A igreja tem que estar debaixo da nova criação. Em todas as áreas. Ontem tive uma comunhão com mais um deles. Que me escreveu uma carta, também, expondo toda uma situação. E eu até falei com ele, este foi bem mais duro, bem mais rígido. Até mesmo ele falou, posso ser rude no que estou falando, mas isso não pode ser tratado com amenidades. E eu falei para ele, eu estou em viagem, e quando eu voltar, então a gente conversa. E conversamos ontem, quase 2h30 de comunhão. Foi um momento tão doce, de reconciliação. E não importa se ele não está, teoricamente, mais no nosso meio. É um amado irmão, que eu já falei, se um dia for na cidade dele, certamente vou visitá-lo e vamos manter a comunhão. Então, às vezes a gente, por causa de coisas que a gente faz para, entre aspas, tentar agradar a Deus, dentro da obra de Deus, por algum assunto, a gente desconsidera o irmão e dá valor ao item. E isso tem acontecido muito. Porque a nossa percepção ainda de viver pela nova criação ainda não é forte. Eu gostaria muito, irmãos, que a partir dessa comunhão de ontem e hoje, nós todos consideremos diante do Senhor o nosso viver
e vamos aproveitar para corrigir e ajustar. Individualmente, no nosso relacionamento com os irmãos. Antes de abrir a boca para falar qualquer coisa para alguém, pergunte ao Senhor e ao Espírito: o que eu vou falar vem de onde? Vem de onde? O que vamos expressar vem de onde? Nós não podemos pegar aquele sentido daquela obra clássica, é Jorge Amado, da Gabriela. Eu nasci assim, como é que é? Eu cresci assim, vou ser sempre assim. Se você pensa que na vida da igreja você nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim, então vou dizer, tanto eu quanto você que pensamos assim, seremos constantemente um problema, não só de tropeço, mas um constante problema de tristeza ao Santo Espírito. Tem um versículo em Efésios capítulo 4. Versículo 25 em diante, fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja bem que Paulo, só abrir um parênteses, tanto Romanos de 1 a 11, ele dá uma visão, depois ele entra em coisas práticas. Do capítulo 12 ao 16, só coisas práticas. Seria, agora é hora de aplicar, agora é hora de descer do monte. Tivemos a visão, você ganhou a visão, você foi mexido com a visão. Agora é hora de pegar essa visão e aplicar no seu dia a dia. Efésios, mesma coisa. Capítulo 1, capítulo 3, uma visão maravilhosa sobre todo o plano eterno de Deus. Aí no capítulo 4 ao 6, ele desce e aplica no dia a dia. E aqui ele fala o que estava acontecendo com os Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Se ele falava isso, é porque estava existindo na igreja de Éfeso pessoas mentindo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Quando ele fala assim, não deis lugar ao diabo, fique claro, fiquemos claros. Toda vez que eu ajo pela velha criação, estou dando lugar ao diabo. Amém? Toda vez que eu ajo no meu eu, estou dando lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Frívola. Palavra sem sentido. Palavra que não vai resultar em nada, pelo contrário, pode resultar até mesmo em destruição. Palavra torpe. E sim unicamente a que for para edificação. A que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu queria deixar bem marcado esse versículo para todos nós. Que ao abrir da nossa boca, ao abrir da nossa boca com qualquer pessoa que seja, cônjuge, filho, pai, mãe, irmão na igreja, chefe, não importa. Ao abrir da nossa boca, tenha em mente, tenha em percepção, Senhor, que seja para edificação. E não apenas isso, transmita graça àquele que ouvir. O que é graça? A graça é o próprio Cristo. Por quê? Porque somos da nova criação. Nós temos que viver pela nova criação, irmãos. Pouco tempo nos resta. O Senhor está nos dando essa maravilhosa oportunidade em que estamos vivendo atualmente, para rever, corrigir o nosso passado, corrigir as nossas práticas, corrigir os nossos passos, para que de fato o Senhor tenha um povo que seja segundo a nova criação. Para Ele poder alcançar o objetivo que Ele quer alcançar, pelo fato de ter redimido a cada um de nós. E continuar trabalhando em cada um de nós. Essa é a esperança do Senhor. Isso é o que Ele espera de nós. Por isso que 2 Coríntios, que nós lemos ali, capítulo 5, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram.
né? Isso aqui Paulo resume num versículo, talvez tudo aquilo que foi visto ontem em Romanos 1 a 11. Tudo aquilo que a gente viu em Romanos 1 a 11 que Paulo apresenta, precisa constranger o nosso coração. O que Cristo fez por nós precisa constranger o nosso coração. O viver de Cristo, todo humano, não é? Eu tenho falado ultimamente, tem me tocado muito, Isaías 53, vale a pena você ler aquilo. Você tem que ver que o Senhor, quando passou por tudo aquilo, ele visava ali o fruto do seu penoso trabalho. E nesse fruto do seu penoso trabalho, estava você e eu incluído. Ali na posteridade que foi como resultado da sua cruz, eu e você estamos incluídos como filhos de Deus e como seus irmãos. Hoje, membros da sua família e membros do seu corpo. Então, tudo isso precisa nos constranger diariamente. Às vezes a gente fica constrangido com tantas coisas. A gente vê um vídeo de crianças passando fome na África. Não que não devamos nos constranger. Puxa, você fica constrangido, você fala, gente, como é que é? Eu gostaria muito de participar. Você é levado a uma ação. Mas a gente, muitas vezes, nós somos cegados pelo inimigo para que a gente não se constranja mais pelo que Cristo fez por nós. Compreende o que eu estou falando? Esse constrangimento precisa ser diário. Diariamente. Contar os nossos dias na presença do Senhor. Constrangidos pelo Senhor diariamente. Para que cada dia seja contado. E cada dia seja agradável ao Senhor. E Ele morreu por todos, para que os que vivem. Olha só, a reação. Para que os que vivem, somos nós. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Podemos dizer que existe uma relação muito íntima com isso aqui em Romanos 12:1. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa adoração ou culto racional. Que é a vossa adoração ou serviço racional. Racional significa que você considera, você percebe, é lógico, é uma reação lógica, depois de tudo aquilo que Cristo fez por nós, tudo aquilo que Cristo está fazendo por nós, todo o plano eterno que Deus mostrou para nós, é uma reação lógica, que nós vamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando digo lógico, significa você está ciente que não há outra reação senão essa. Não há outra reação senão essa, de consagração completa ao Senhor. Amém? Isso tem que ocorrer todos os dias. E temos que eliminar todos os fatores que procuram impedir que isso aconteça. Por isso que eu e você precisamos constantemente desfrutar do Senhor. Hoje cantamos um hino sobre invocar o nome do Senhor. Você precisa e eu restaurar esta prática saudável na nossa vida. Nós temos que dobrar os nossos joelhos diante desse único nome, o nome de Jesus. É o único nome digno de dobrar nosso joelho todos os dias. E diz claramente, confessar com a nossa boca. Lembro novamente, o instrumento, a nossa boca, para confessar o nome sobre todos os nomes. O nome de Jesus precisa encher a sua boca. Desde o acordar até o dormir, se até no sonho, se possível. O pastor imediatamente chegou e falou assim, irmão, vamos mudar isso aí, em vez de dar glória a Deus, vamos falar, Jesus é o Senhor. Por que ele falou isso? Porque ele abraçou e viu quão importante é confessar o nome do Senhor com a nossa boca. E ele mesmo falou sobre invocar o nome do Senhor de maneira tão clara. Depois ali na hora do jantar, daí ele falou assim, depois o irmão Salomão pode falar um pouquinho mais. Eu falei, irmão, você já falou tudo, falou muito melhor que eu. Eu até falei para o pastor, convida ele para falar de maneira clara esta palavra, porque realmente é muito importante. Ele ganhou esse fato
de que nós precisamos encher nossa boca com o nome do Senhor. Não feche em Coríntios, deixa eu só ler de novo Filipenses 2, né? Com respeito a esse item. Só para a gente ficar bem claro. Versículo 5 em diante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja bem aqui que o apóstolo Paulo, ele não fala ao nome de Deus, ao nome do Pai, ao nome do Filho, ele menciona claramente, especificamente, ao nome de Jesus. Por que Jesus? Nós vimos ontem, porque foi em Jesus, o nome dado ao unigênito foi Jesus, e foi esse Jesus que morreu na cruz, para se tornar o Filho primogênito, unigênito com a natureza divina, vestido na natureza humana, quando morre, ressuscita, aprovado pelo Pai, endossado pelo Pai, elevado até a glória, e hoje nós podemos dizer, temos até um hino, dizer com muita alegria, que hoje há um homem na glória, e esse homem na glória é esse Jesus, não é o unigênito que voltou, não, ele voltou trazendo consigo a humanidade, trazendo consigo cada um de nós ali, levando cativo o cativeiro, e está ali no trono, Jesus, a quem nós devemos invocar. Compreendem? Não podemos perder essa prática. Ninguém é obrigado a ter essa prática. Outra coisa, aproveitando para falar, nenhuma prática bíblica é obrigado para você praticar. Mas quando você vê, você pratica. Então, se algum irmão não viu, não force a fazê-lo. Mas vamos orar para que o irmão consiga ver. Porque se ele de fato é saudável para o meu crescimento, por que não fazê-lo? Não é? Jesus fala assim, que devemos orar sem esmorecer. A oração é uma prática. Mas tem gente que ora mais, tem gente que ora menos. Você só vai orar mais quando você perceber que não existe outro caminho, mais, não existe, vamos colocar assim, não existe algo melhor dentro da oração do que orar bastante. Quanto mais você ora, mais você quer orar. E você desfruta disso, você nunca mais vai largar, porque é isso que te faz estar também, também, porque esse é um dos caminhos para você poder estar em conexão com o Senhor e viver na esfera da nova criação. Então, vamos invocar mais o nome do Senhor. Não é necessário que ninguém peça para você fazer. Se você não fizer com a convicção que você está claro porque você viu, provavelmente podemos estar invocando de boca para fora. Mas se nós fizermos com a convicção clara, este nome muda a minha vida. Este nome merece todo louvor. Este nome merece ser proclamado pela minha boca. Este nome merece ser proclamado em alta voz. Então você o fará com toda alegria. E todo o benefício do invocar o nome do Senhor alcançará nossas vidas. Não é isso que diz em Romanos 10, 12? Que você não faz distinção entre judeu e gentil, mas ele é rico para o quê? Para com todos os que o invocam. Isso é a teoria. A prática depende de mim e de você. Agora eu preciso ver e eu tenho que experimentar. Quando eu experimento, eu já não quero mais deixar, porque é saudável. E de fato traz a presença do Senhor. E toda a riqueza do Deus triuno é dado a nós. Voltando então em 2 Coríntios, fala assim,
Versículo 16: assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante. Eu vou trazer essa palavra para hoje. Daqui por diante. Amém? Daqui por diante. Diga para o seu vizinho, daqui por diante. Se não foi, daqui por diante. Se foi, daqui por diante será melhor. A ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. Sabe por que há tantos conflitos familiares, conjugais? Tudo conhecemos segundo a carne. Se você olha para o seu cônjuge, sua cônjuge, com os outros olhos, segundo a nova criação, você vai mudar. Quando você olha para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, sua mãe, com os olhos da nova criação, você vai mudar. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Porque a carne é a velha criação. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Agora já não o conhecemos deste modo. Por quê? Porque mesmo na relação nossa com o Senhor, muitas vezes ainda é teórica. Não é? Muitas vezes ainda é puramente objetiva. Nós temos que conhecê-lo na intimidade. E quando conhecemos na intimidade, no princípio da nova criação, nós vamos ver quão belo de fato o Senhor é. E como isso muda a nossa vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Algumas versões usam é nova criação. Veja bem que existe um requisito aqui. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Assim como em Romanos 8:1 disse, já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Existe um lugar onde você desfruta de um momento sem condenação, e existe um lugar, uma pessoa, onde você desfruta de uma nova criação. E essa pessoa é Cristo. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Já passaram. Louvado seja o Senhor. Se nós olharmos dessa maneira e entendemos esse princípio, como diz também em Gálatas, capítulo 6, versículo 14 a 17. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo já está crucificado para mim e eu para o mundo. Naquela mensagem que a gente deu na comunhão das igrejas, foi nos itens que nós tocamos que também o mundo está na cruz. Então, se já está morto, ele já não tem influência sobre mim. Temos que tomar posse dessa realidade. Mas o que quero chamar a atenção aqui é gloriar-nos na cruz de Cristo. Voltar sempre ao ponto de partida. Tá certo? Eu dei um exemplo para os irmãos da Venezuela que você sabe muito bem que quando há uma competição de... Vocês já viram isso, já vi isso várias vezes. Competição de lenhadores, para ver quem derruba mais árvores, né? Isso tem muito nos Estados Unidos. Aí, no machado, né? Aí começam, a partida começa a dar machadada e tal, e começa a derrubar. Aí você percebe que alguns param. Alguns param, sentam ali e começam a afiar o seu machado, né? Aí, esse que para afiar o seu machado, o outro que não para fica rindo. Eu vou ganhar, porque eu não parei, estou continuando. Só que ele não percebe que o que parou, o que ele fez? Estava ali, falou assim, nessa batida toda, o fio do machado perdeu. Às vezes na nossa caminhada com o Senhor, o nosso fio perde. Mas a gente quer continuar. Não acontece mais nada. Não consigo desfrutar, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Por quê? O fio perdeu. A gente não parou para considerar. Então, quando acaba de afiar, pronto, começa de novo. Daqui a pouquinho, o que afiou, o que parou, seja o que parou 2, 3 vezes, vence a competição.
Não tem também nas corridas de Fórmula 1 o tal do pit stop? Quando ele percebe que começa a chover, tem que imediatamente trocar o pneu. Porque ele sabe, se eu trocar o pneu, eu vou desenvolver mais. Enquanto que os outros, não, eu vou rodar um pouquinho mais. Exatamente por ser teimoso, ele talvez não consiga ganhar a corrida. Então, irmãos, nós precisamos, eu creio que este momento é um momento em que nós estamos parados. Damos um pit stop para o Senhor nos fazer reconsiderar os nossos caminhos, reconsiderar a nossa jornada, reconsiderar o nosso viver, para que daqui para frente, irmãos, podemos dizer assim: Senhor, nossa vida será muito mais forte, muito mais ativa, muito mais viva, muito mais frutífera. Por quê? Paramos para considerar, corrigir o que tem que ser corrigido e avançar. São os nossos pit stop. Estamos afiando o machado. Então, aqui no versículo 15 fala: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Por que Paulo falou isso? Os judeus tinham suas razões de falar: queremos servir assim, temos todas as nossas regras e tudo. Aí os gentios falam: nós também temos isso, temos aquilo, circuncisão e circuncisão, tudo em cima da sua natureza, da velha criação. E o Paulo fala: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criação. Então, não é o fato de quanto tempo eu estou na vida da igreja, quanto que eu conheço, tenho habilidades humanas, quanto que eu isso, quanto eu aquilo, tudo isso é útil desde que passando pela cruz e seja útil na nova criação. Mas não podemos nos agarrar a essas coisas, porque no final, o que vale é quando eu e você estamos na nova criação. A nova criação tem um fator, ele começa na cruz. Ele começa na cruz. A nova criação começa com alguém que ali morre na cruz e nos produz. Se a gente volta para lá, a gente vai ter essa realidade da nova criação. Louvado seja o Senhor. Agora vamos para Romanos 12. Irmão, não se preocupe, irmão, se a gente não conseguir terminar, tá? Porque vamos ter ainda Vicente Pires, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, essa palavra sacrifício, ela é muito ligada com uma palavra do Velho Testamento chamada holocausto. Holocausto. O holocausto é o quê? Levítico 1. Interessante. Em todas as ofertas, quando o Levítico 1 abre, a primeira coisa que fala é sobre o holocausto. É uma coisa bem interessante os princípios de Deus. Ele podia ter colocado no final. Mas o holocausto, que é sinônimo de oferta queimada. Oferta queimada. Tudo que era colocado sobre o altar no holocausto era queimado. Queimado para tornar-se cinzas. Oferta queimada ao Senhor. E aqui fala: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Como se fosse também numa condição de holocausto. Não que nós sejamos o holocausto, mas nós temos que tomar posse de Cristo, que já foi por nós o holocausto. Ele morreu por nós, ele foi queimado, ele que morreu no nosso lugar. Onde? Ali na cruz. Mas nós temos que nos apresentar, né? Como falamos ontem, corpo presente. Nós temos que dar o passo e dizer: Senhor, o meu corpo, minha alma, meu espírito, todo o meu ser, eu me coloco na tua presença. Onde? Como holocausto. Onde? Na cruz. Tomar a realidade da cruz de maneira viva. Aqui diz, esse vivo não é apenas o vivo de estar vivo, mas o vivo de vigor, de atividade, com percepção, com clareza. Eu faço isso com vigor, com realidade, percebendo o que estou fazendo. A entrega é uma entrega consciente.
A consagração, uma consagração consciente. Então, lá, quando mostra sobre o holocausto, existe o fogo para poder queimar. E existe o resultado, que são as cinzas. Enquanto não houver cinzas, o holocausto não acabou de queimar, né? E em Levítico, vou ler rapidamente para vocês alguns versículos. Levítico 1. Versículo versículo 9. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Na hora que o Senhor percebe que aquela oferta, ela se concluiu, se consumou, virou cinzas por um lado, e aquele aroma do queimar sobe até o Senhor, é aroma agradável ao Senhor. No momento que o Senhor, Ele consegue perceber que nós nos apresentamos como sacrifício vivo, e nós tomamos posse dessa realidade, e o que resta ali, naquele momento, não é você mais, só virou cinzas. Na hora que o Senhor cheira, fala assim, agradável. Entendeu? Ele só vai se sentir, ele só vai se agradar quando ele falou assim, queimou tudo. Queimou tudo. Quando o Senhor perceber que ali não sobrou mais Salomão da velha criação, não é? Ali aplico a realidade da cruz na minha vida, que ali a velha criação não manifesta, não tem indícios da velha criação, tudo virou cinzas, significa isso é agradável ao Senhor. Por isso fala aqui, né, Romanos, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Santo por quê? Porque passou pelo fogo. Todos nós temos uma experiência ou não, de quando a gente quer esterilizar alguma coisa. O que significa esterilizar? O que você quer matar? Germes, né? Micróbios e tal. Você não tem ali o agente esterilizante. Mas muitas pessoas falam assim, não tem, mas tem fogo. Não é? Tem fogo. Então acende o fogo, passa ali a agulha no fogo, certo? E depois então vai dar injeção. Você esterilizou. O fogo é para purificação. O fogo é para queimar tudo com respeito ao velho homem. Não é? O fogo é o lugar da prova. O fogo significa santidade. Quando passa-se pelo fogo, nós temos a realidade da santidade. Então, quando fala ali, sacrifício vivo, você entrega-se com consciência, com vigor, porque você é mexido pela visão, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, você vê que tudo aquilo que o Senhor fez por você, que faz por você, não pode cair por terra. Você se entrega de maneira completa, passa pelo fogo, que significa santidade, e se dispõe a queimar-se totalmente, para que o aroma que sobe seja agradável ao Senhor. Isso tem que ocorrer no dia a dia na nossa vida da igreja. Tem que ocorrer dia a dia na nossa casa. Correto? Por isso que quando eu olho, leio para isso, eu me arrependo. Ainda a gente vive na velha criação, ainda fica resquícios, ainda o aroma não é 100% agradável ao Senhor. Hoje em dia tem aquele, como fala, pesquisa de satisfação, não é? Você usou alguma coisa, você usou um serviço, aí a pessoa fala, fica um pouquinho mais aí, responda a pesquisa. Aí fala, você foi bem atendido? De 0 a 5, 0 significa muito mal, 5 muito mais. Aí você coloca e marca, 5. Tudo aquilo que você pediu foi alcançado? Se não, 0, se mais ou menos 3, se tudo, 5. Não é? Pesquisa de satisfação.
Para Deus, a pesquisa e satisfação de total é quando perceber que não sobrou nada. Aí Deus fala assim, agradável. Senão ele vai falar assim, dá uma nota 3 para nós. Passou pelo fogo, mas não queimou tudo. Entenderam? Porque nada pode passar para as coisas relacionadas à igreja, ao reino dele, reino de Deus, elementos naturais. E você e eu precisamos perceber isso. Por isso que também lá aqui mesmo em Levítico, não apenas esse versículo, o versículo 13, porque aqui em Levítico 1, você percebe que os holocaustos tinham diferentes tamanhos. Né? Um era novilho, um boi, né? Um animal maior, outro era uma ovelha, um cordeiro e tal, outro era uma pomba, uma ave. Mas tudo Deus aceitava como sacrifício. Então, como holocausto, não importa como é. Isso mostra que o Senhor ele não uniformiza, Ele aceita a nossa condição como é. E devemos nos oferecer, nos consagrar como nós somos. E ali, então, no versículo 13 fala... porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, o sacerdote oferecerá tudo isso, o queimará sobre o altar, é holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Aí o versículo 17, rasgá-la pelas asas, aqui já é uma ave, porém não a partirá, o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo, é holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Então eu queria deixar marcado, irmãos, essa palavra, aroma agradável ao Senhor. O meu viver e o seu viver diariamente seja um aroma agradável ao Senhor. Só vai ser aroma agradável ao Senhor quando eu percebo diariamente tudo que Cristo é e toda a sua obra por mim. Amém? Com certeza a minha reação vai ser uma entrega que será de aroma agradável ao Senhor. Isso é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é a nossa adoração racional, que é o nosso serviço racional. Lógico, não tem outra reação possível, é só essa reação de quem vê tudo que Cristo é, tudo que Cristo fez, é consagração. Não tem meio termo, não tem outra opção. A consagração é quem viu, é quem desfrutou, quem percebeu. Amém? E por que precisa se consagrar? Porque depois, mais à frente, fala, a salvação nossa não é individual, não está visando apenas o Vinícius, não está visando apenas o Carlos. Nós somos indivíduos que fomos colocados agora dentro de um lugar chamado Corpo de Cristo. Nós fomos colocados dentro de um lugar chamado Família de Deus. Nós, indivíduos, somos colocados dentro de um coletivo. E para esse coletivo poder avançar, que no fato é o que Deus quer, como nós vimos ali, que nós somos purificados, né? A igreja é purificada pela lavagem da água, pela palavra, santificar-se, para quê? Para que Cristo apresente para si mesmo, o quê? A igreja como? Gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Então, na vontade de Deus, a conclusão da vontade é essa. Ele quer uma igreja sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Então, eu e você estamos nessa direção. Santidade, santificação. Holocausto. Aroma agradável ao Senhor. Aí, Êxodo 3, 1 a 5. Vocês lembram essa história? Quando Moisés, ele vai fugindo para o deserto. Daí fica lá um tempo dele, 40 anos a mais, 40 anos preparado, 40 anos no deserto, e no final desses 40 anos, segundo 40 anos, capítulo 3, versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Miriam, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto,
chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A igreja é terra santa. Ao nós vimos na reunião, não vamos fazer como alguns grupos cristãos fazem, deixa o sapato tudo lá fora. Não, tem grupos cristãos que fazem isso. Eles pensam que aqui, isso aqui é terra santa. Ou não pode subir aqui, né? Já ouviu falar disso ou não? Já? Aqui só pode subir os ungidos. Porque pensa que isso aqui, fisicamente, é terra santa. Não. Primeiramente, nós somos terra santa. Então, nossas ações têm que ser santas. Porque a igreja é algo santo. E se é algo santo, eu preciso me encher de temor e tremor em qualquer ação dentro da igreja. Qualquer ação. Eu tenho que tirar minhas sandálias. O que é sandália? Tirar sandálias. Todo o meu trajeto que eu me contaminei com o mundo, eu tenho que me purificar. Temos o sangue de Cristo, temos a cruz, porque ao tocar as coisas de Deus, eu tenho que tocar com o princípio da santidade. A igreja é terra santa. Amém? Por isso que o Senhor quer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional. Não vos conformeis com esse século. Não nos conformar significa o quê? Não tomar a forma. Não tomar a forma. Não tomar, não se amoldar. E essa palavra, conformar, tomar a forma, significa: eu tomo a opinião do outro e passo a ser minha. A opinião do mundo. E esse mundo aqui significa a geração que nós vivemos. E muitas vezes nós temos um conceito errado, que esse mundo significa apenas o mundo ímpio, o mundo do pecado. Não. O mundo religioso da mesma maneira. Muitas vezes nós nos adaptamos e nos moldamos às formas que o mundo religioso determina. E mesmo nós, ao longo dos anos onde nós vivemos, nós tomamos também formas. Nos moldamos à forma do mundo em que nós vivemos. Vocês estão compreendendo? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Espero que vocês entendam. E adotamos aquilo como uma forma. Nos moldamos. Nos moldamos. E quando a gente se molda, o que acontece? Por que Satanás ele usa o mundo com todos os seus departamentos, a geração que nós vivemos, tanto secular quanto religiosa, usa esses departamentos para tentar nos moldar, porque ao nos moldarmos, nossa consagração, ela cessa. E quando cessa a nossa consagração, nós não nos tornamos úteis ao Senhor como devemos ser. Quem sofre o prejuízo? O Senhor. E aí, Paulo fala: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação aqui é metamorfose, é mudar de forma. Pela renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente aqui significa renovar nossa capacidade mental, nossa capacidade de percepção mental, nossa capacidade de juízo mental. Então, irmãos, cuidado quando se ouve que não use sua mente. Não pode usar a mente na igreja. Não, se usar a mente, nada. Irmãos, se fosse assim, então nós não teríamos sido feitos com mente. A imagem pelo qual nós fomos feitos, imagem e semelhança, ela tem mente, vontade e emoção.
E essa mente na qual nós devemos nos conformar é a mente de Cristo. A renovação que diz aqui, sendo transformados pela renovação da vossa mente, ela tem um versículo, irmão, que é Efésios capítulo 4, versículo 23, que diz assim, versículo 22, 23, no sentido de que quando o trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, no espírito da vossa mente. Lembrem-se, irmãos, que quando você e eu cremos no Senhor Jesus, nosso espírito foi imediatamente salvo e regenerado. Nosso espírito completamente já pertence ao Senhor. O corpo vai ser redimido também no piscar de olhos. Mas a nossa alma está num processo de transformação. Transformação. E essa transformação vem à medida que Cristo passa a habitar nos nossos corações. É, não é? Efésios 4, Colossenses 4, não, Efésios 3 e Colossenses 3. Habite ricamente em vós, a palavra de Cristo diz Colossenses, e Efésios disse, habite Cristo em vossos corações, pela fé. O coração, ele inclui toda a alma, mais a consciência. E desde que nós fomos salvos, podemos dizer que a nossa mente, ela começou a já ser permeada pelo Espírito. Já a parte da nossa mente já tem o Espírito. Então, quando Paulo fala aqui, vos renoveis no espírito da vossa mente, é nessa parte que o Espírito já alcançou. Tome ela como a sua fonte para renovar o restante da sua mente. Porque o Espírito Santo, dentro da nossa mente, que já está, o Espírito está na nossa mente, pode então continuar trabalhando e se expandindo nela. E isso significa renovação. Nós fomos renovados à medida que o Espírito vai tomando a nossa mente. E à medida que o Espírito vai tomando a nossa mente como órgão predominante e principal da nossa alma, nosso ser também vai ser levado para a renovação. E resultado, transformação. É pelo trabalhar do Espírito que vai invadindo, vai trabalhando, invadindo até não é muito bom essa palavra, porque mostra um pouco de coerção, né? Mas ele vai entrando com a nossa permissão, nós queremos, o Espírito vai entrando, ele vai ocupando, e à medida que vai ocupando a sua mente, a renovação vai ocorrendo. E como ocupar a nossa mente? Ocupa-se a mente com a palavra de Deus. Ocupa-se a mente com a pessoa de Cristo por meio de invocar o nome do Senhor, por meio de viver no Espírito. Toda vez que você canta, me diga, quando cantamos esses cânticos aqui no começo, você não sentiu que a sua mente foi permeada? Que você recebeu uma renovação, não é? Então tudo que está relacionado ao Senhor e à sua palavra são os elementos que nos renovam. E ao nos renovar somos transformados. E por que isso é importante? Porque assim a nossa mente, uma vez permeada com o Espírito, com a palavra, ela não será facilmente enganada. Quando a nossa mente não está permeada com a verdadeira palavra de Deus, nós seremos facilmente enganados. Senhor Jesus. Tito 3:5. Vinícius, quanto tempo tem ainda? Se a gente almoçar um pouquinho mais tarde, tem problema? Tem? Não, mas não vai parar muito tempo. 3:5. Não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
o que nos regenera, esse regenerar tem a ver também com transformação, certo? Por meio da nova vida, regeneração, renovação, é pelo Espírito Santo. Amém? E aqui o lavar significa banho. Um banho. Temos que tomar banho do Espírito Santo. Nós temos que tomar banho diariamente do Espírito Santo. Como que eu vou tomar banho do Espírito Santo? Tem muitas maneiras, não é? Mas com certeza, na palavra de Deus, você exercitando o seu espírito, não é? Você se enchendo com o nome do Senhor. Mas com certeza o que dá consistência é a palavra de Deus com o Espírito. Daí, vamos dizer assim, o banho é completo, né? O banho é completo. É água e sabão, né? Água e sabão. Um banho completo. E nós somos lavados, e nós somos regenerados, somos renovados. Com tudo isso, irmãos, nós vamos compreender, vamos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu não vou ler aqui, mas depois vocês podem ler. Romanos 1, 28 até o 32 e 2 Coríntios 4, fala que quando as pessoas estão com a mente reprovável, aqui em Romanos 1 fala que Deus entrega aos incrédulos a mente reprovável, porque eles rejeitam o conhecimento de Deus. Aí começam a praticar um montão de coisas. Vocês vão ver lá a sequência. Quando a mente ela não tem nada de Deus, começa a praticar um montão de coisas, porque não está ocupado, uma vez que a mente ela é a parte predominante da alma. Ela que conduz a sua emoção e a sua vontade. Certo? E também, então, segue a carne. Porque a mente está totalmente vulnerável. Por falta do conhecimento de Deus. E o Senhor quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade ocorre onde? Ocorre no nosso espírito, no entanto, também na nossa mente. Nós temos que encher nossa mente, vontade e emoção com a verdade. E quem é a verdade? A verdade é a palavra. Jesus disse em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos o Filho, a verdade, certamente nós seremos livres. Então nós temos que chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que é o mesmo que chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós temos pleno conhecimento, significa trabalhar da palavra dentro de nós, o bom depósito dentro de nós. Pode vir o que for, nada nos separará de Cristo. E nada nos separará do amor de Cristo. E nada nos abalará, porque nós estamos com pleno conhecimento da verdade, que nos conduz a toda a verdade. O Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, que nós não tenhamos, irmãos, mentes reprobas. Vamos ter mentes plenas da palavra de Deus, do Espírito que nos renova, do Espírito Santo que nos renova e nos regenera. Tem tudo a ver com Romanos 8, de colocar nossa mente no Espírito, cujo resultado será vida e paz. Aleluia! O que é colocar mente no Espírito? Vida e paz. Nova criação. O que é colocar a mente na carne? Velha criação. A velha criação só traz morte, mas a nova criação só traz vida e paz. Louvado seja o Senhor. Por isso que nós, na nova criação, nós só queremos vida e paz. Não queremos nada mais. Não queremos nada mais. Queremos simplesmente desfrutar dessa realidade de vida e paz no nosso dia a dia. Amém. Muito bem. E para finalizar essa parte, eu queria ler, talvez alguns falem, irmão, mas tem alguns versículos que falam sobre a vontade de Deus? Bem, esse de 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos
e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora vamos ver 2 versículos que Jesus diz. E você vai ver que se encaixa certinho. Chuva? Que bom. João 6. Oi? Ganhe mais 10 minutos? Não. João 6, versículo 39 e 40. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. E essa é a vontade de Deus, tá? Sendo a vontade de Deus, ela começa com Jesus ali, fazendo, e passa por nós, o seu corpo de Cristo. E temos que ter isso como nossa meta. 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Eu ressuscitarei no último dia. 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Tem ou não tem relação com 1 Timóteo 2,4? Deus deseja que todos os homens sejam salvos, versículo 40, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, versículo 39. Não perder ninguém, não perder ninguém, significa apacentamento. Pregamos o Evangelho, apresentamos Cristo, a pessoa crê, depois disso passamos a apacentar, cuidar, com carinho, com amor, para que nenhum se perca. Essa é a vontade de Deus. Agora, para que isso aconteça, essa é a vontade central de Deus. Aí vai ter muitos meandros, muitos detalhezinhos. Os detalhezinhos são tudo aquilo que a gente consegue ver dentro das epístolas. Nós não podemos tomar um item como dizer, essa é a vontade de Deus. Não, aquele item faz parte da vontade central de Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente pega no item e fala, essa é a vontade de Deus. Está certo, ela faz parte da vontade central de Deus para chegar até o final. O que é? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, cheguem à unidade da fé, cheguem à perfeita varonilidade, cheguem à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então tudo isso que está acontecendo no meio, ele tem isso como alvo. Então, ele faz parte da vontade de Deus. Assim como numa casa, o ar-condicionado faz parte do local de Sobradinho. Mas o ar-condicionado sozinho não é o local de Sobradinho. Entenderam? Então, com isso, nós vamos ter essa visão mais ampla e perceber que cada item da nossa vida, ele, no final, praticado, tem como vistas a vontade final de Deus. Que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E Efésios 4, tá? Aí Colossenses 1 também, Colossenses 1, 22, diz assim: agora, porém, você conciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Quando? Quando ele voltar. Significa na conclusão desta era, na conclusão do seu plano, apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então coloca isso também dentro da sua, do seu checklist. Eu estou com uma meta para alcançar: santo, inculpável e irrepreensível. Tudo que o Senhor está fazendo conosco é para chegar a essa meta: fazer de você santo, inculpável e irrepreensível. Amém? Versículo 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem. Olha agora a porção do apóstolo Paulo, de um servo de Deus, que deve ser também a nossa. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que está acontecendo nessa comunhão? Estamos sendo advertidos, estamos sendo ensinados, estamos recebendo a sabedoria de Deus, a fim de que cada um de nós chegue à condição de homem perfeito. Essa deve ser a meta da vida da igreja. Essa deve ser a meta das nossas reuniões.
Essa deve ser a meta de cada passo que nós damos, tanto em casa, em reunião, no nosso dia a dia. Que alcancemos essa meta de ser santo, inculpável e irrepreensível. Mediante tudo isso que nós já falamos. Para isso, olha só o 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Isso significa o quê? Labor. Labor de cada um de nós para cuidar uns dos outros. Louvado seja o Senhor. Bem, então, aí tem outros versículos sobre vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3 fala: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Certo? Santificação se traduz por transformação. Lembre-se, santificação, ser santo. Você vê que isso está pesando bastante dentro desse processo. Muito bem. Agora, irmãos, a gente, para finalizar, Romanos 12, do versículo 3, eu vou ler. Qualquer coisa a gente continua depois desenvolvendo isso aí lá em Vicente Pires. Versículo 3 ao versículo 8. Com essa percepção, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando você percebe, você começa ali na cruz, começa ali no sacrifício vivo, santo e agradável. Na hora que você se consagra, você sabe, estou entrando agora numa esfera corporativa. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, você não precisa de cruz para viver sozinho. Você não precisa de se colocar no altar para você viver sozinho. Porque transformação praticamente não ocorrerá. A transformação ocorre, e essa palavra, ela é prática quando estamos dentro de um corporativo. Certo ou não? Você não vai ficar ofendido com você mesmo. Me ofendi porque eu fiz algo. Você geralmente fica ofendido com alguém. Com você nunca se ofende. Você pode ficar triste, frustrado. Mas porque você frustrou-se, ficou triste por uma questão com outro. Mas nunca sozinho. Então, quando a gente percebe que nós estamos, que o Senhor ele tem um objetivo que é o corporativo, não temos como fugir disso. Não caia no erro de dizer, eu quero ter minha vida cristã sozinho. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus nos chamou para estar juntos aqui. E estar juntos precisa dessa experiência. Precisa de perceber, sou nova criação para viver no meio da nova criação. E aí, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Quando você está na cruz, você não pensa além do que convém. Você sempre considera o outro superior a você. Filipenses 2, de 1 a 4. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui é muito gostoso e muito precioso. Primeiro, não se cobre e não se frustre, mas aceite a medida da fé que Deus te repartiu. Amém? Não procure ser o outro irmão, nem procure ser a outra irmã, porque a ela Deus deu uma medida, a ele Deus deu outra medida, e para você Deus deu a sua medida. E é na sua medida de fé e na minha medida de fé que precisamos servir ao Senhor. Operamos de acordo com a medida que Deus deu a cada um. E um bonito é isso. Deus deu a cada um. Não foi ninguém que deu. Não foi um outro homem, uma outra pessoa que deu. É Deus deu a cada um. Louvor ao Senhor. Ele conhece o seu corpo. Ele sabe que no corpo você tem que exercer essa função. Que se você não exercer essa função, vai fazer falta. Então, nem todo mundo vai ser alguém que vai dar uma mensagem. Então não se cobre. Mas por outro lado, Deus deu o dom.
para todos nós profetizarmos. Deus deu em nós a vida do Evangelho. Evangelizar não é uma questão de dom, Evangelho é uma questão de vida. Falar do Senhor é uma questão de vida. Agora você não precisa ser eloquente para isso. Basta você se dispor ao Espírito e o Senhor vai te usar para você poder evangelizar, pregar o Evangelho. Tá certo ou não? Então Deus deu a porção a cada um segundo a medida da fé. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Aqui talvez tenhamos uns 300 irmãos, são 300 funções. Talvez algumas funções se coincidem, né? Talvez algumas funções se coincidem. Quando eu lembro que quando fizemos ali na instância o mutirão para deixar o auditório pronto no 99, foram chamados ali os 10 teatros que existiam, tinham 300 irmãos lá, e tinha muita coisa para fazer. Daí, naquele momento, eu pedi assim, como é que vamos conduzir isso aqui? O Senhor me dá um toque, pergunte para cada um, o que sabe fazer? Aí, quem que é da jardinagem? Levantou o grupo da jardinagem, então vai para esse canto. Quem que mexe não, é obra, pedreiro. Quem é pedreiro, colher cheia? Então vai aqui. Quem que é pedreiro, meia colher? Separa aqui. Quem que é ajudante de pedreiro? Separa aqui. Quem que sabe mexer com eletricidade? Separa aqui. Sabe o que aconteceu? Tudo aconteceu dentro da função de cada um. E coletivamente, a coisa caminhou. Irmãos, a sua função é a sua função. Alegre-se com o Senhor pela sua função. Amém? E à medida que você vai exercitando sua função, Deus falou para agora, você exercitou, você abriu uma janela, eu vou te dar mais uma. Aí o seu dom, o seu ministério vai aumentando. E se cada um de nós funcionarmos na nossa função, conforme a medida da fé que Deus deu, o corpo vai ser edificado. Desde que tenhamos o princípio de, novamente, não vou parar de bater, nova criação. Tudo na nova criação. Tudo no Espírito. Versículo 6 ao 8 eu termino. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Eu faço questão de mencionar isso. Os dons que temos foi dado segundo a graça. O Senhor como cabeça, Ele sabe que dom dar para cada um de nós. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, na outra versão diz, ou o que encoraja, então que haja como encorajador. Sabe, irmãos, olha só, esse é um dom, encorajar. Amém. Tem gente que prega, salva, e tem gente que vem para encorajar. Eu não sei pregar, não tem problema. Prega que eu encorajo. Você salva, eu cuido. Amém? Amém? Cada um na sua função. E tudo vai correr bem. Amém. Versículo 8. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. Um dia certo irmão falou para mim assim, irmão, eu estou me sentindo muito frustrado. Eu falei, por quê? Porque devido às minhas empresas, eu tenho que viajar muito, eu não posso reunir na vida da igreja direito, não posso participar das reuniões. Eu falei para ele, irmão, a porção que Deus te deu não é a função que os irmãos exercem na reunião. A sua função é exatamente essa. Deus te deu condições de contribuir. Você é aquele que levanta os recursos. Então, que faça, exerça a sua função. Na hora que eu compartilhei aquilo, ele ficou tão em paz. Porque ele estava sentindo-se cobrado. Lógico, ele não é que matava a reunião, né? A gente usa o termo matar a reunião, ou deixar de ir à reunião porque ele queria. Não tinha como, ele é um empresário, fica viajando para cima e para baixo. Não podia ficar parado ali reunindo. Mas, toda vez que havia uma necessidade, ele contribuía com liberalidade. Essa é a porção dele. Se essa é a porção dele, façam com liberalidade. O que preside com diligência. Tem muitos irmãos que têm a capacidade, né, na ressurreição, de presidir.
de comandar no sentido positivo, né? De presidir, de administrar. E a função dele é essa. Então, que faça. Eu não sei, então eu vou chamar quem sabe fazer, para poder fazer. E quando cada um começa a exercer nessas funções, irmãos, o corpo é edificado. Nós somos edificados e nós edificamos. Tá certo? Sem cobrar e sem se frustrar. Às vezes a gente fica frustrado. Eu queria ser aquele irmão. Eu queria ser aquela irmã. Puxa, aquela irmã chegou naquele ponto. Aquele irmão chegou naquele ponto. Tá bom, o desejo de progredir está maravilhoso. Mas você não pode se cobrar que se Deus não te deu. Não. Se Deus não te deu, Deus não te deu. Se Deus te deu, louvado seja o Senhor. Agora, se você quiser, Senhor, eu gostaria. Anele, não há problema. Quem sabe o Senhor vai te dar. Versículo finalizando. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Até, veja bem uma função. Exercer misericórdia. Puxa, exercer misericórdia é uma função? É um dom que Deus deu. Alguns não exercem, mas você exerce. Alguns ficam frustrados com outros irmãos que são muito duros, mas você que exerce misericórdia, consola o irmão. Entenderam ou não? O Senhor usa todos os membros. E aqui, cada um na porção que Deus deu, na medida da fé e na porção da graça. E finalizando, agora sim, 1 Coríntios 12, esse aqui é o capítulo irmão de Romanos. Finalzinho, no versículo 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também a diversidade do serviço, mas o Senhor é o mesmo, ou ministérios. E a diversidade nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí do 7 ao 10 mostra os dons mediante o Espírito. Aqui, a um é dada mediante o Espírito. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vejam, irmãos, que como fala, o protagonista em tudo aqui é o próprio Deus e o Espírito. Ele que dá a medida da fé para cada um, é Ele que dá segundo a sua graça, e é Ele que distribui segundo lhe apraz. Não é o que eu, nem você, nem alguém pode fazer. Louvado seja o Senhor. Edificando e sendo edificado segundo a nova criação. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e esperamos que possamos continuar lá em Vicente Pires no próximo dia 9. Amém? Obrigado, irmãos, pela paciência e perdão ter rompido o horário. Amém. Irmãos, ontem na reunião nós não tivemos oportunidade de compartilhar. Hoje, apesar do tempo estar um pouquinho, nós damos um tempinho a mais para a gente poder compartilhar. Pode ser, irmãos? Nós acham positivo isso? Ontem, por conta do tempo, nós não conseguimos. Aí, pelo menos 5 irmãos, aí o tempo não se estenda muito para vir compartilhar, porque a gente tem essa mutualidade de compartilhar tanto o sentimento ontem quanto o sentimento de hoje, tá bom? Quanto ao almoço, irmãos, fiquem à vontade, tem comida para todo mundo, tá bom? Não se preocupem. Porque às vezes, será que vai ter e tal? Não, vai estar sendo preparado abundante para todo mundo. E antes de compartilhar, eu queria, Salomão, vem aqui, por favor. Irmãos, isso é muito sério, é muito significativo para todos nós. Ver um irmão que está à frente, um irmão mais velho. O irmão está ministrando uma palavra, ver um líder em público se arrepender, um líder que está em público pedir perdão,
confessar os seus erros, mostra um quebrantamento. Isso é um fruto do Espírito. Então, assim, eu fiquei muito impressionado com isso, sabe, de coração. Ele poderia compartilhar a mensagem dele, ninguém saberia aqui dessa história e ficaria intacto. Mas ele teve humildade de se quebrantar. Irmãos, toda pessoa que lidera, que seja um grupo familiar, que seja uma recepção, ele, um momento ou outro ele vai pisar no calo de alguém. Mas, irmãos, o pedir o perdão, o se humilhar, isso é aquele grandioso. Amém. No nosso serviço aqui, eu não me lembro de você ter me batido tão de frente. Porque eu nunca lidei com ele tão de frente. Só nos nossos cafés. Mas eu não vou falar aqui não. Mas, irmãos, eu queria aqui, em nome dos irmãos da igreja, dar um abraço no Salomão. E dizer que eu não pedi perdão a quem está presente se eu ofendi. Se eu ofendi, quiser me procurar depois, fique à vontade, tá? Então, tá perdoado, meu irmão. Abraçar esse irmão é gostoso, né? Ele não me conhece. Então, irmãos, o microfone está aberto, você vem aqui para frente, compartilha 2 minutos, o piano vai tocar para você concluir, para que pelo menos 5 irmãos compartilhem. Vamos desfrutar disso? Depois tem um almoço. Depois eu falo, vai, vamos lá. O microfone está aberto. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vou correr porque eu tenho que ir embora. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Irmãos, o que o Salomão falou em relação ao perdão e ao relacionamento realmente tem me impactado muito. Porque quando eu olho para a igreja, eu vejo pessoas. O Senhor nos comissionou pessoas. E nenhuma dessas pessoas é menos importante para nós. Nós somos membros de um grupo. E como membros, nós não podemos cortar outros membros. Que alegria é essa de achar que nós cortamos um dedo ou uma orelha? Não existe essa alegria. Nós somos parte de um organismo vivo. E esse organismo vivo foi o Senhor que nos incluiu. E nele nós precisamos permanecer cuidando uns dos outros. Quando a gente declara o amor nosso pelo Senhor, ele pediu para Pedro, né? Tu me amas? Apacenta, cuida. Essa é a nossa função, né? Ao amar o Senhor, a gente cuida, apacenta de todos os membros. Aleluia. Amém, Jesus ao Senhor. Irmãos, de fato o Senhor falou conosco muito nesses 2 dias. Eu fui muito renovado. Quando adentrei ontem aqui o local em Sobradinho, eu me lembrei de quando eu me converti ao Senhor. E hoje, quando eu adentrei, eu me lembrei de quando eu entrei na vida da igreja. Foi 2 memórias que foram muito claras. E o tanto que o Senhor falou e me renovou. Irmãos, eu vou voltar para minha localidade, para minha casa hoje, uma outra pessoa. Amém. Mudada, tocada, transformada, regenerada pelo sangue daquele que foi derramado em nosso favor. Então, irmãos, que nós continuemos nesse mesmo espírito de falar a verdade, de andar na verdade, de ser um com essa verdade, que é cuidar uns dos outros, que é avançar com essa obra, que é amar a vinda do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Um pouquinho mais tremendo do que vara verde. Senhor Jesus. Amém. Mas eu muito feliz, irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus. Muito feliz de ver tantos rostos que há muito tempo eu não via. Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor nos ajudou aqui hoje. Amém. Que privilégio, que prazer ver você, irmão. Que prazer ver a irmã Ana Lúcia. Ó Senhor, eu comecei a reunir, irmãos. Ele me chamou de dinossauro hoje. Comecei a reunir os César lá em Brasília, em 84, eu acho. E os irmãos eram todos novinhos, solteiros, né? Hoje são casados, são pais. E estão continuando a reunir. Amém. Isso aqui é importante. Amém. Estão perseverando. Amém. Nós passamos muitas lutas. Né? Eu
perdi tempo, irmãos. Mas o Senhor tem tanta misericórdia de nós. Amém. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Amém. E hoje eu estou aqui. Amém. Pela misericórdia do Senhor. Amém. Nós não somos nada, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos chamou. Amém. O Senhor nos buscou. O Senhor nos levantou. Amém. E quando a gente cai é difícil levantar, irmãos. Mas o Senhor nos pega pela mão. Ó Senhor Jesus, eu quero deixar para os irmãos um versículo que me tocou muito. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, hoje eu sou uma nova criatura. Amém. Eu quero deixar tudo que é velho para trás. Amém. Eu quero ter um novo começo. Amém. Quero amar os irmãos. Amém. Eu não quero ficar olhando para defeito ou situações ou dificuldades. Quero olhar para o Senhor. Amém. Quero seguir o Senhor. Amém. Junto com os irmãos. Amém. Aleluia. Amém. Amém, amados. Eu queria falar que Deus é maravilhoso. Amém. E Ele vai edificar essa igreja. Amém. E a primeira mensagem que Salomão liberou com a igreja foi sobre a cruz. E ele achou que o começo da cruz, e eu creio que no final da primeira cruz nós não podemos abandonar a cruz. E o irmão falou algo precioso esse dia, que você que vive sozinho não precisa de cruz, porque está sozinho. Agora quem vive junto com a igreja, com o rebanho de Deus, aí precisa da cruz. E a cruz, é na cruz que tem o sangue de Cristo. E é o sangue de Cristo que nos reconcilia. Amém. Que nos faz um novo homem. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja abundantemente. O Senhor já está abençoando abundantemente. Amém. O irmão Salomão brincou, né, os dinossauros. Então eu queria falar brevemente aos dinossauros. Eu sou a terceira geração, né, na vida da igreja. Eu nasci na vida da igreja, graças ao Senhor. Amém. Eu valorizo muito isso. Amém. E pelo bom depósito que foi colocado em mim, hoje eu estou aqui para poder compartilhar com os irmãos. Amém. E dizer para vocês, os irmãos mais experientes, que quando vocês se humilham, quando vocês se arrependem, quando vocês pedem perdão, isso nos dá a certeza de que nós não estamos seguindo homens, nós estamos seguindo ao Senhor. Amém. E que vocês são canais abençoados para nos trazer a palavra de Deus e nós seguirmos juntos buscando o Senhor. Aqui em Colossenses, brevemente, irmãos, queria ler, eu acho que resume tudo isso. Colossenses 3 fala: as virtudes devem ser cultivadas. Amém. E isso é para nos lembrar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E para encerrar, acima de tudo isso, irmãos, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Mas como nós ouvimos hoje, todos os dias nós podemos ter um novo começo. Essa é a maior bênção que o Senhor nos dá. Todo dia nós podemos ter uma nova experiência com o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Eu não sei nem por onde começar, irmão, mas eu estou muito feliz. Muito, muito feliz. Eu estava
o irmão falou do machado, né? E a pessoa tinha que afiar o machado. Então, uns meses atrás, eu estava assim, muito descontente. Vou dizer descontente comigo. E aí vinha a acusação e eu não podia falar, né? Porque aí eu estava usando a mente. Com a minha descontentamento. Aí eu falei, Senhor, eu leio o alimento diário, mas eu não estou conseguindo, estar no Espírito. Eu não estou. O Senhor, eu sabia que o Senhor era tudo isso, mas eu não estava conseguindo. Eu falei, Senhor, o Senhor na palavra diz, alegrai-vos no Senhor. E Paulo fala, alegrai de novo. Mas eu não estava conseguindo me alegrar, não estava conseguindo, enfim. E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu quero ser alegre, eu quero ter alegria, eu quero mostrar para as pessoas, para a minha casa, para os meus filhos, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Mas ainda assim, não estava aquela coisa alegre. Eu estava muito assim, né? Mas graças a Deus, graças a Deus pela palavra, graças a Deus pelo irmão, graças a Deus por esse novo começo, pelo começo na cruz. Senhor Jesus, irmão, hoje eu posso falar, eu sou uma nova criatura. Senhor Jesus, e eu orava, Senhor, eu quero viver em novidade de vida, eu quero viver alegre, eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. Senhor Jesus, eu estava desesperada, irmão. E hoje eu posso dizer que o Senhor mandou a salvação para mim. Amém. O Senhor mandou o que eu estava precisando. E eu não sabia de nada. Era dentro de casa e querendo o Senhor, eu quero desfrutar. Eu quero ser alegre. Eu quero mostrar o Senhor às pessoas, o Senhor para as pessoas. Amém. Porque eu sabia que o Senhor é tudo isso e muito mais. Às vezes, uma vez o irmão falou que tem gente que tem, isso é muitos anos atrás, né? Que eu sou quase dinossauro. Que o irmão falou que tem pessoas que pode comer o melhor do boi, né? Vou dizer assim, pode até comer um contrafilé, mas tem pessoas que ficam ali o tempo todo comendo o pé do boi, o mocotó. Porque o mocotó é bom, mas é uma vez ou outra. Mas se comer todo dia, ninguém merece, né? E eu estava me sentindo assim, eu estava comendo mocotó todo dia. Eu falei, Senhor, eu quero comer contrafilé, eu quero comer filé mignon, eu quero ser sustida. Oh, Senhor Jesus, eu estou muito feliz, eu chorei o tempo todo ali nas ruas. Eu sou lá de Ceilândia. Oh, Senhor Jesus! Bem, irmãos, os irmãos do Sobradinho devem estar cansados de me ouvir falar, que eu amo compartilhar. Eu amo ouvir o compartilhar dos irmãos também. É um direito que Deus nos deu, um desfrute que Deus nos deu. E nós temos que desfrutar. Eu amei a irmã que estava tremendo, mas veio. Então, eu, assim, mais uma vez, estou aqui para compartilhar. E ontem a mensagem me emocionou muito mesmo. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, este homem que escreveu Romanos, um dia perseguia cristãos. Um dia ele era um homem que segurou as capas de pessoas que estavam apedrejando Estevão. Mas ele teve um encontro, ele viu Deus. E isso me falou ao coração, mais uma vez, o quanto Deus é grande. E aí eu me lembrei também da minha história. O Deus que pacientemente conduziu cada caminho, cada passo, para que eu chegasse aqui. Como Deus é maravilhoso. Deus o nosso Deus é o Deus que transforma Saulos em Paulos. É aquele Deus fiel que lá na cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Salomão falou do irmão, né? Muitas vezes na nossa família, rapidinho, muitas vezes na nossa família, se você vê um irmão brigando com o outro, né? E indo lá, olha, meu irmão fez aquilo, não, a culpa não é minha, a culpa é do meu irmão. Ou então, o meu pai e minha mãe gostam mais
meu irmão do que de mim. Jesus, mesmo sendo crucificado naquela cruz, ele não se importou em dividir o Pai dele. Poxa, irmãos, é muito amor. Ele dividiu o Pai dele com pecadores, com pessoas horríveis. Porque Paulo, quando teve aquele encontro com Deus, ele viu Deus, mas ele se viu também. Na nossa trajetória cristã, a gente vê Deus e se vê. À medida que a gente vê Deus, a gente se vê. E nós somos trapos de imundícia. E o Senhor dividiu o Pai dele com pecadores cruéis. Então, todo irmão agora deve dizer: Pai, perdoa. O irmão sabe o que faz. Ao invés de se enfurecer com ele ou sentir ciúme dele. Porque o nosso irmão mais velho, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui, especialmente os irmãos que vieram de tantas cidades, né, se deslocaram para cá para a gente ouvir essa palavra, ter comunhão juntos. Irmãos, com certeza nós somos um pouquinho mais edificados. E a palavra continua sábado que vem, né? 7h30 na igreja de Vicente Pires, estaremos lá. E um aviso rápido para os irmãos de Sobradinho é que o nosso ônibus sairá aqui do local de reuniões às 7 horas, certo? Então, a única diferença para nós no nosso deslocamento é que a gente vai precisar chegar meia hora mais cedo. Então os irmãos venham para cá, para o local de reuniões. Nós estaremos aqui no ônibus esperando para a gente ir para Vicente Pires, amém? E agora, irmãos, com relação ao nosso almoço, o que nós vamos pedir para os irmãos? Em primeiro lugar, vamos dar prioridade para aqueles irmãos de mais idade, certo? E para os dinossauros vão ter prioridade mais para comer. E para aqueles irmãos que têm qualquer tipo de problema de mobilidade. Então os irmãos podem descer pelo elevador, pelas escadas, conforme for o caso, e os irmãos Deus. E para os demais irmãos, o que nós pedimos? Estão vindo para da chuva, né? Não precisa ter pressa, nós vamos ficar aqui ainda um bom tempo. Vamos ficar tendo comunhão aqui no salão e descendo aos poucos, porque assim a gente não forma uma grande fila. O que nós vamos só pedir para os irmãos? Ao descer as escadas, atravessem aqui o térreo, que vai ter uma porta bem aqui, mais ou menos nessa direção, para a gente acessar a cozinha. E aí, calmamente nós vamos descendo. Aproveite para matar a saudade dos irmãos aqui em cima mesmo, e a gente vai descendo e a gente vai servir os irmãos, certo? E desde já queremos pedir perdão para os irmãos, qualquer coisa que tenha sido falhada no nosso serviço. Nós ainda estamos em treinamento e aperfeiçoamento. Na próxima vez, com certeza, nós vamos estar um pouquinho mais aperfeiçoados. Amém? Mais uma coisa, Vinícius? Jesus é o nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Amém. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por este fim de semana. Amém. Pela Tua palavra, pela comunhão com os irmãos. Ó Senhor Jesus, o Senhor continua se infundindo, Senhor, a cada palavra, ganhando o nosso coração. O Senhor sabe do nosso desejo que é te servir. Senhor, mas dá-nos mais palavra, para que sejamos a nossa mente cada vez mais renovada, para a nossa transformação. Ó Senhor Jesus, seja com cada irmão que está aqui, no seu retorno para casa. Acompanhe a cada um, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos, vamos almoçar e até sábado que vem, Vicente Pires.